Fala, torcedor atleticano, ligadinho aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte. Hoje teve Dragão, hoje teve Atlético, empate aqui dentro do estádio Antônio Ascioli. Fim do primeiro turno, no duelo de hoje aqui, o 0x0 contra a Chapecoense, o Kleber. E a gente tá aqui com o Kleber Ferreira, que vai fazer uma análise sobre esse jogo e sobre o primeiro turno do Atlético, que foi longe daquilo que era esperado pela diretoria e pela torcida, né? O primeiro turno foi lamentável tudo que aconteceu com o Atlético. O Atlético errou muito. Errou nas contratações, errou nos treinadores, errou na forma de jogar e errou na busca de resultados. Enfim, o Atlético perdeu pontos que não poderia ter perdido e se complicou muito para o segundo turno. Então é preciso fazer um campeonato de recuperação. E olha que o Atlético corre muitos riscos, inclusive de entrar na briga para fugir de rebaixamento, o que é inadmissível. Menos mal que a diretoria tomou providências. Tirou os jogadores que não queriam jogar, jogadores que não acrescentaram nada, que sentaram em cima do contrato, que acomodaram, dispensou, arrancou do elenco, negociou e está trazendo novas peças. E essas novas peças chegam abrindo nova perspectiva. Trocou o treinador também e a troca do treinador acabou sendo importante, porque definitivamente o treinador anterior não estava atendendo ao Atlético. Então, o Fábio Matias. A vinda do Rafael Lacerda é o que o torcedor queria? Não, mas já melhora, porque ele pelo menos tem experiência, o outro não tinha bagagem nenhuma. Então agora o Atlético é pensar no segundo turno com atitude diferente. O que falta ao time do Atlético, fundamentalmente, atitude. O Atlético fez um primeiro turno que não chegou nem aos 30 pontos, nem aos 25 pontos. E agora precisa de pelo menos para sonhar. Claro que o presidente Adson Batista deixou bem claro que acesso é um assunto proibido. Mas a gente sempre pensa no Atlético lá em cima. E precisa de mais de 40 pontos no segundo turno para conseguir isso, Kleber. Você acha que, diante de tudo isso, e das contratações, das novas chegadas e até das saídas também, você acha possível, palpável essa situação? Não, acho muito difícil. Eu não tenho temperamento para iludir torcedor. Eu acho muito difícil, o próprio presidente do Atlético, Adson Batista, entende assim. Agora, claro, pode acontecer de um momento, dependendo de outros resultados, da circunstância do segundo turno, o Atlético voltar a ter possibilidade de disputar o acesso. Nesse momento, o Atlético está fora da disputa do acesso e tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. Por quê? Porque o time não tem convencido. O Atlético até agora não convenceu ainda. Claro, estão chegando os jogadores. E é o jogador que traz para a equipe a qualificação para convencer. As partidas do Atlético têm sido muito ruins. Esse jogo contra a Chapecoense, por exemplo, o Atlético teria que ter vencido o jogo. Mas aí, equívocos do treinador Rafael Lacerda, inoperância de alguns jogadores, a falta de capacidade para chutar em gol, essas coisas todas acabaram dando ao Atlético mais um empate, e aí é mais um motivo para a gente pensar que o acesso nesse momento não é assunto para o Atlético mesmo, o que é lamentável. Isso não indica que lá na frente o Atlético não possa entrar na briga pelo acesso, mas será uma outra circunstância. Na circunstância atual, com o aproveitamento dos times de cima, o Atlético está fora da briga. Até que ponto essa falta de tempo do Lacerda tem impactado na atuação da equipe, tanto no último jogo, fora de casa na derrota para o Operário, quanto hoje aqui também? Eu acho que falta mais competência do que tempo. Porque se ele não tem tempo para ver o Yuri da casa, ele tem tempo para ver o Thaleson, que nós já vimos muitas vezes e sabemos que não dá nada. Se ele não tem tempo para entender que o Robert não pode sair do time e que o Ariel não pode entrar, que tempo é esse? Ele está tendo tempo para essas coisas. Não dá para tirar o Robert do time num jogo em que tudo o que aconteceu ofensivamente de aproveitável pelo Atlético passou pelos pés do Robert. E não dá para colocar o Ariel, que até agora não fez nada no Atlético. Absolutamente nada. Tem treinado bem. Põe ele para treinar o dia inteiro. Deixa ele treinando à vontade. Se ele faz bem a treinar, jogar ele não tem jogado bem. Então não justifica. Aliás, esse negócio de treinador ficar encostando em cima de justificativa, eu não tenho tido tempo para trabalhar, mas tem tempo para fazer bobagem. Depois fala, não, a responsabilidade é minha. E daí? A responsabilidade é sua e o resultado é de quem? Ou a falta de resultado é de quem? É do clube que paga o seu salário. Então eu não gosto dessas justificativas. O trabalho do Lacerda verdadeiramente está no começo. Isso é uma outra circunstância, mas ele tem de ter competência para julgar quem dá conta, quem não dá conta, o esquema ideal, como jogar, como mudar e mudar para melhorar o time. Ele não pode tirar o Chairo e colocar o Cauã, né, gente?
que o Cauã fez pelo Atlético até agora? Num jogo em que o Charles estava acertando os passes, fazendo a saída de bola, quando ele foi para segundo volante, ele melhorou muito o meio campo, porque o Castro é um jogador bem duro, bem limitado tecnicamente. Então, quando ele foi fazer a saída de bola, que ele qualifica o time, começa a acionar os dois laterais no tempo certo, começa a procurar pelo Robert na linha intermediária para criar, ele tira e coloca o Cauã. Para colocar o Cauã para quê? O que o Cauã fez? Ah, mas é um jogador não está tendo tempo para treinar? Como é que tem tempo para treinar para ver o Cauã e não tem tempo para treinar que o Cauã não dá conta de jogar, não tem resolvido? Então, estas questões das justificativas ou das narrativas dos treinadores, eu não gosto. O Lacerda pode ir por outro caminho. Se ele quiser ter vida longa no Atlético, ele pode ir por outro caminho, começar a trabalhar mais e justificar menos. A gente vê até o próprio presidente Adson Batista tentando, de fato, trocou o treinador, trouxe o Lacerda, mudou peças, saíram jogadores, chegaram jogadores. O que mais pode ser feito nesse time do Atlético para mudar essa situação? E eu não estou nem falando de acesso, estou falando mudar de fato a situação e a equipe voltar a vencer na Série B. Bom, o Adson é o menos culpado nisso tudo. Ele tem contratado quem o mercado oferece e quem o Atlético dá conta de pagar. Não pode quebrar o clube em busca de acesso, porque o clube tem vida longa. Veja o Sport Recife na Série A neste ano. O ano passado ele gastou o que não tinha. Nesse ano ele vai cair para a Série B quebrado. E aí no ano que vem, caindo quebrado, ele não tem o acesso. E a consequência, ao longo do tempo, a longo prazo, ela é drástica demais. Então o Adson é muito responsável, é o menos culpado. Ele tem tentado, ele troca as peças, ele busca, ele procura, ele traz. O problema do Atlético é uma falta de alma no time. Eu penso que um time como o Atlético precisa ter pelo menos 3, 4 jogadores da casa no banco e no time principal. Por quê? Porque esses têm amor pela camisa, jogam pelo clube. Esses que vêm para sentar em cima de contrato, para cumprir uma temporada no clube, não tem responsabilidade nenhuma com o clube. E o Atlético tem sido vítima dessa situação, dessa circunstância. Então, o Adson é o menos culpado. Mas você fala, o que poderia ser feito? Se eu fosse gestor do Atlético, o que eu faria? Colocaria jogador da casa. O Atlético não tem nenhum dos volantes. Olha que eu estou falando de William Maranhão, de Luizão, que são jogadores bons, que eu posso encher a boca e dizer que é bom. Nenhum melhor que o Thiago Medeiros. Nenhum que está lá no Goiânia fazendo nada, completando o time para treinar. Então, não tem nenhum. E por que ele está lá assim? Porque o Goiânia é uma SAF, não vai pôr jogador do Atlético para jogar na vitrine dele. Ele quer só para treinar. O Atlético não trouxe nenhum dos laterais melhor do que o seu lateral direito, Rian. Não, Juan Teixeira é um dos piores que eu já vi. Não, o que está no Goiânia, que joga nas duas alas da base do atleticano. Eu acho que é Rian, se eu não me engano. Posso ter fugido do nome dele. O Atlético tem nenhum. O Juan Teixeira joga no Atlético, gente. O Juan Teixeira não sabe passar, não sabe cruzar, tem velocidade, corre mais do que a bola quando corre, e quando chega na bola não sabe o que fazer com ela. Ele joga. Então, o Atlético está fazendo certo. Trouxe agora o Valdir Júnior. Eu até gostei da estreia dele. Não foi exuberante, mas já acrescentou bem. Então, ele está fazendo o que ele pode. O Atlético está fazendo o que ele pode. Mas o que ele poderia fazer, na minha avaliação, que ele não faz, é o aproveitamento de jogadores da casa no time. Para dar ao time a alma que o time não tem. Esse time não tem alma, não tem compromisso nenhum com o clube. É um time que tem compromisso com o seu salário e com o emprego futuro, não se sabe onde. E por isso que o Atlético está tão sem alma, um time tão vago. Ele trouxe, repatriar o Adriano Martins para a zaga do Atlético foi uma solução. O Atlético tem um baita zagueiro como o Adriano Martins e vai ficar jogando com o Matheus Felipe, meu Deus do céu. Não faz sentido. Então, o Adson está fazendo o que ele pode. Contratou o Lelê, trouxe o Adriano Martins de volta. O que ele pode tem sido feito. Agora é preciso pôr a alma no Atlético. O time precisa ter uma identidade com a camisa, jogadores do time têm que ter uma identidade com o clube. E acho que isso só vai acontecer à medida em que o Atlético começar a aproveitar os pratas da casa. Esse Yuri, por exemplo, que nos juniores é um craque, já deveria estar jogando no Atlético há muito tempo. Não teve, porque o técnico Rafael Lacerda não teve tempo para conhecer o Yuri. Ele teve tempo para conhecer o Thalisson. E não teve tempo para conhecer o Yuri. O tempo é o mesmo.
Aí vem com essa conversa que não dá para a gente engolir. Tem muita coisa no Atlético errada, mas o presidente é o menos culpado disso tudo. Ele tem comando, ele vai saber estabelecer as normas e vai procurar corrigir o Atlético. Uma coisa de cada vez agora. O Atlético não pode precipitar, mas não pode parar também esperando a coisa passar, a banda tocar, nada disso. Precisa agir. O Adson vai tomar providência com certeza. E o que a torcida pode esperar para esse segundo turno da Série B? Pelo menos que o time tenha honra, tenha dignidade, tenha decência nos jogos. É o mínimo que a gente pode cobrar desse time. Agora, o que a torcida pode esperar de alguns jogadores, Thalisson, Cauã, Juan Teixeira, bom, eu falaria aqui uns 5, 6 nomes, eu vou ficar por esses 3. Pode esperar pouco. Agora, tem que cobrar. Tem que cobrar. E cobrar de forma decente, honrada, mas tem que cobrar. E, sobretudo, eu pessoalmente espero uma atitude de líder que sempre foi do presidente Adson Batista para colocar as coisas no trilho. Tá aí, torcedor atleticano, ligadinho aqui nas redes sociais, o mestre Kleber Ferreira analisando esse primeiro turno do Atlético na Série B e projetando já a segunda parte do campeonato. O Dragão que ainda segue ali buscando, quem sabe, se alcançar ali o pelotão da frente. Aí agora, a partir de agora, novo turno, nova realidade. E aí, se você curtiu esse conteúdo, segue a gente nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, que sempre tem um conteúdo novo aqui pra vocês.